Boa tarde a todos. É sempre uma felicidade ter todos aqui. Hoje é um dia bastante especial, como todos, quando nos encontramos para falar do Evangelho. Nós estamos fazendo uma síntese aqui nessa nossa conversa de hoje, desse trabalho que se realiza aqui nas quartas-feiras à tarde, que é o estudo do Evangelho Redivivo. E esse trabalho se iniciou humildemente e foi crescendo. Foi crescendo e hoje nós estamos colhendo muitos frutos dessa dedicação de todos os irmãos que se encontram aqui, daqueles que não puderam estar conosco, porque com certeza todos esses momentos, desses encontros das quartas à tarde, que nós fizemos trazendo o Evangelho para junto de nós, aconteceu com cada um de nós uma grande transformação. Mesmo que às vezes possamos pensar que seja pequeno, mas ela está acontecendo. E cada vez que nós nos encontramos aqui, um pouquinho mais de conhecimento, de amor, se aloja em nossos corações. E o tema que nós escolhemos hoje, as leis naturais, é porque fazendo uma reflexão acerca de tudo aquilo que nós tratamos nesse um ano e alguns meses de atividade desse trabalho, das quartas à tarde, onde nós estamos procurando estudar os evangelhos, os 4 evangelhos que nos foram trazidos no Novo Testamento, mas também estudamos o Antigo Testamento, nos traz a essência do verdadeiro ensino do Cristo. É lógico que é só aquela casca, uma palhinha, porque a essência do ensino do Cristo é uma noz encerrada numa casca dura, e que nós vamos conseguindo, aos poucos, conhecer. Talvez seja por isso que Alcino nos diz que o Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. E ela nos diz também, que é o tema que utilizamos para o nosso estudo, que a mensagem do Cristo tem que ser conhecida, meditada, sentida e vivida. São as 2 asas, amor e sabedoria, as 2 asas que nos levam ao Criador. Mas para que a gente consiga fazer essa subida junto, vamos fazer algumas considerações. Nós aprendemos com os Espíritos que o Antigo Testamento, a codificação bíblica, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, foi obra da espiritualidade superior, assim como foi a doutrina espírita. Porque Jesus é o governador espiritual do orbe terrestre. E tudo aconteceu sob a sua égide. Então, os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai foi obra dos colaboradores do Cristo. Os profetas, os precursores, os continuadores do ensino do Cristo. Em nenhum momento nós ficamos sós, porque foi Ele mesmo que nos disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu lá estarei. E tem um livro fantástico, chama-se A Caminho da Luz. Esse livro, ele traz informações importantíssimas acerca da gênese planetária, de todo o processo da construção da Terra, que teve como coordenador de todo esse processo Jesus. Então, Emmanuel, que foi o autor desse livro, autor espiritual, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no primeiro capítulo dessa obra,
intitulada Gênese Planetária, ele nos traz um item importantíssimo, que se intitula Comunidade de Espíritos Puros, que diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se encontram as rédeas de todas as coletividades planetárias. E essa comunidade de espíritos puros, na qual Jesus faz parte dela, apenas já havia se reunido nas proximidades da Terra por 2 ocasiões e anunciava uma terceira. A primeira foi para tratar do desprendimento do orbe terrestre da nebulosa solar. A segunda foi para tratar da vinda do Cristo até nós, trazendo o seu evangelho de amor e sabedoria. E a terceira, que já deve ter acontecido, foi para tratar do processo de transição que estamos vivenciando atualmente. Portanto, tudo aconteceu sob a proteção de Jesus. Jesus está no leme, como costuma dizer a minha irmã Elaine. Nós nunca estivemos desamparados. Em todos os momentos tivemos alguém que veio até nós para nos iluminar o caminho, para nos mostrar o caminho reto. E as leis naturais nos mostram o caminho. Talvez, quando Jesus, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos disse: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, ele estava nos dando um propósito, um porto seguro. Não que nós seríamos e conseguiríamos ser como Deus, porque Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Ele é o Criador e nós somos a criatura. Mas Ele nos deu um propósito. E é essa a nossa busca. Mas sem o conhecimento das suas leis, nós não vamos conseguir. Quando nós nos aproximamos do Consolador prometido, aprendemos que não basta acreditar em Deus. É preciso confiar, porque Deus é presença. É esse o grande ensinamento que a doutrina espírita propõe. Uma fé que não é cega. Não é um simples acreditar de uma criança. É uma fé raciocinada. Você acredita, você confia, porque tem uma base. Você não tem certeza da causa, da razão daquele sofrimento, mas sabe que existe uma lei divina, que existem múltiplas existências, que elas são solidárias. E está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, que Kardec, após fazer aquele desabafo, como se colocando na nossa posição, dizendo: por que um sofre mais do que os outros? Porque aquele que desde o dia do seu nascimento sofre, tudo parece dar errado, enquanto que o outro, tudo parece sorrir. E mais ainda, porque o bom sofre as dificuldades e o mal, tudo prospera. Eu acho que cada um de nós já fez essa pergunta para nós mesmos, mas Kardec vem nos esclarecer e ele diz: entretanto, se admitis a existência de Deus, e Deus é soberanamente justo e bom, a causa desse meu sofrimento há que ser justa. Não existe efeito sem causa. E se eu estou sofrendo e Deus é justo, a causa do meu sofrimento há que ser justa.
Isso é confiar em Deus. É saber que tudo que está acontecendo conosco está certo. É o melhor para nós. E não é o que nós merecemos. Porque se fosse o que nós merecemos, não existiria misericórdia divina. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos para aprender. E ele diz assim: confiar é desligar a chave do carro da vida, abrir a porta, entregar a chave para Deus e dizer: agora é contigo. Tu que dirige. Está em tuas mãos. Eu confio. Isso é experiência de religiosidade. Essa é a fé que move montanhas. O resto é treino. Isso é o confiar. E quando falamos nessa questão de confiança, nos lembramos de uma história de São Francisco de Assis, que eu acredito que já contei, alguns irmãos já devem saber, mas ela é muito importante que nós vivenciemos ela novamente hoje, para nós entendermos o que é confiar em Deus. Francisco estava lá na época, na Úmbria, no seu mosteiro, e naquela época eles faziam visita a outros mosteiros, porque não tinha como passar um WhatsApp, Facebook, tinha que ser tudo na conversa, a pessoa ia lá e levava os ensinamentos. E Francisco convidou um monge e se dirigiram para a direção a esse outro mosteiro. E era uma viagem não tão longa, mas era uma caminhada. E naquele tempo, na Úmbria, neve, muito frio, e eles empreenderam aquela caminhada e dali a pouco eles já estavam tilintando de frio e avistaram aquele mosteiro enorme, grande. Aí se aproximaram, aí tinha aquela porta enorme com aquela rodela, lembra que batia? Pá, 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 bateram lá, abriu uma janelinha desse tamanho. Quem é? Aí Francisco, é Francisco. Ah, tá, é Jesus. Fechou a porta de novo e disse. O cara não acreditou que era Francisco. E o monge que estava ao lado de Francisco se sentou na beira da estrada e começou a chorar. Começou a chorar. E Francisco começou a brincar com a neve. Pulava. Aí o monge disse assim, ô pai Francisco, que chamava ele de Francisco na época, você está ficando louco? Francisco disse para ele, eu esperei isso a minha vida toda. Esperou para quê? Para morrer? Ele disse, não, para ficar 100% nas mãos de Deus. Isso é confiar. O medo vira coragem após uma longa conversa com Deus. Mas nós vamos ver essa história da conversa mais tarde. Nós não podemos ver Deus ainda, dizem os Espíritos. Mas podemos senti-lo. Podemos adivinhar até mesmo que seja o Criador. Porque nós somos ainda pequenos. A nossa percepção é muito pequena. Mas existem elementos na natureza que nos retratam o Criador. São as leis naturais. As leis divinas ou naturais. Basta olharmos para a natureza, para os animais, para as plantas, para os rios, para as flores. Nós vamos conseguir enxergar Deus. E talvez, intuído por essa grandeza de Deus, na obra O Consolador, que é esse livro aqui fantástico também, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é um livro que também ele é feito de perguntas e respostas. Só que Chico faz as perguntas e Emmanuel responde. E na questão 27, Chico pergunta, como devemos compreender a natureza? E Emmanuel, inspirado, nos trouxe um verso. A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história da sua sabedoria. Bonito isso, né? Chega a ser poético. A natureza nos mostra. Quando Deus criou
as suas leis, ele deixou a marca do seu próprio caráter. Pelas suas leis, Deus deixou a sua marca. A marca do que ele pensa, a marca do que ele sente, a marca do que ele espera da sua criação. E Kardec pergunta aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 614, como se deve entender as leis naturais? E os Espíritos respondem: as leis naturais são as leis de Deus, as leis divinas ou naturais, as únicas capazes de nos conduzir no caminho do bem. Elas nos dizem o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. E nós só sofremos quando nos afastamos dela. Aqui tem um grande ensinamento nessa pergunta. Como assim, Toninho? Os Espíritos estão nos dizendo que todos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas aflições têm diversas roupagens. Mas na essência é uma só. O nosso afastamento de Deus. Como assim? Nosso afastamento de Deus. Todas as vezes que nós deixamos de cumprir as suas leis, nós estamos nos afastando de Deus. Simples assim. Simples assim. E ele continua nessa pergunta. As leis divinas ou naturais, quais são os objetivos dessas leis? Questão 617. Kardec pergunta novamente aos Espíritos. Quais os objetivos dessas leis? Serão somente no que concerne a moral? E os Espíritos respondem: todas as leis são leis divinas, porque Deus é o autor de todas elas. E arrematam dizendo: o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Há aqui uma unificação das leis do universo. A lei que rege a gravitação é uma lei divina. A lei que rege a química entre o oxigênio e o hidrogênio é uma lei divina. A lei que rege os fenômenos eletromagnéticos é uma lei divina. A lei que rege o relacionamento no mundo físico com o mundo espiritual é uma lei divina. Ou você acredita que existe um Deus que criou os elementos químicos e outro Deus que criou a lei espiritual? Você considera que existe um Deus que criou as leis da física e outro que criou a lei da evolução espiritual? Não. Deus é o autor de todas elas. E os Espíritos já souberam. Deus é o autor de todas as leis. Por isso, a unicidade das leis divinas. E arremata dizendo aquilo que os Espíritos disseram na questão 617. O sábio estuda as leis da natureza. O homem de bem estuda as leis dos Espíritos. Mas elas são uma só. E como dizia o padre Teilhard de Chardin, tudo que sobe converge. Tudo se unifica no alto, na lei do amor, que é a lei que rege o universo. Mas vamos fazer uma reflexão. Se Deus, Todo-Poderoso, soberanamente justo e bom, criou o fluido cósmico universal, fonte de toda a matéria, onde se encontra banhada toda a sua criação. Portanto, Deus pode criar, mudar e renovar tudo a qualquer instante. Por quê? Um ser todo-poderoso cria leis.
Todas as vezes que o ser humano é levado a uma posição de poder e destaque, em função do seu orgulho e do seu egoísmo crônico, costuma se achar acima das leis. E nós já vivenciamos esses fenômenos em todas as situações na nossa jornada. Todas as vezes que se ergueram impérios, nós vimos isso. Espíritos que cumpriam as leis, até o momento de assumirem o comando. Então logo passaram a governar, se acharam acima das leis, pior, dos princípios da ética. Hoje vemos pessoas que sobem no palco, fazem discurso que não cumpre lei e as pessoas aplaudem. Essa é a ideia que nós estamos vivendo e que vivenciamos isso na nossa vida inteira. É importante a gente refletir sobre isso. E nós, da pátria do Evangelho, nós brasileiros, criamos uma cultura de que cumprir leis é sinal de fraqueza. Por isso o jeitinho brasileiro. E quem está dizendo isso não sou eu, não. Quem está dizendo isso é Humberto de Campos. É importante, o espírito Humberto de Campos, ele psicografou as obras Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que nos traz a ideia da nossa pátria, de como começou as tradições espirituais do nosso país. E lá ele traz informações importantíssimas acerca de todo o processo que nós vivenciamos. E nós vamos ver o amor de Jesus por todos os seus filhos. E o compromisso de cada um de nós. É importante nós vermos isso. Mas, quando ele fala das leis, ele pergunta, sim, o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. É dado ao homem se aprofundar em ambas? Questão 617A. E os espíritos respondem, sim, mas uma só existência não é suficiente. A mais longa existência não é suficiente. Em especial quando ela é curta, como acontece com a maioria das vezes. Aqui, nessa questão, tem dois grandes ensinamentos que a doutrina nos trouxe. Pluralidade das existências. Lei de evolução espiritual. Tratávamos desse assunto hoje no nosso estudo aqui à tarde. Nós temos que vir, sim, para aprendermos quantas vezes forem necessárias, até que nós nos tornemos espíritos puros, onde não teremos mais necessidade de encarnar no corpo físico. É importante essa nossa reflexão. Mas quando falávamos lá atrás que o medo vira a coragem, após uma longa conversa com Deus, eu tenho um segredo para contar aqui para vocês, que eu tirei desse livro aqui, achei fantástico isso. Haroldo Dutra Dias, no seu livro Despertar, ele nos diz o seguinte, que em uma certa ocasião foi feita uma entrevista com Madre Teresa de Calcutá. E o repórter perguntou para ela, Madre, quando a senhora ora, o que a senhora fala com Deus? E ela responde, meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. Aí o repórter impressionado disse, a senhora só escuta? E o que Deus fala? Ele não fala nada, só escuta. Deus é presença, não é palavra. Para que a gente possa entender essas palavras de Madre Teresa de Calcutá, eu vou fazer uma comparação aqui.
Imaginemos um pai ou uma mãe contemplando o filhinho ou a filhinha dormindo. Precisa dizer alguma coisa? Não. Isso é presença. Essa é a diferença da presença e da palavra. Deus é presença, não é palavra. E nessa nossa relação com Deus, nós estamos tentando trazer aqui de uma forma mais clara possível, para que possamos entender, o confiar em Deus é primordial. Porque nas leis divinas ou naturais, que compõem as leis morais, o terceiro livro do Livro dos Espíritos, a terceira parte, leis morais, que começa com o primeiro capítulo, leis divinas ou naturais, segundo capítulo, lei de adoração. E se nós pegarmos os 12 capítulos das leis morais e formos dividir, a grosso modo, que também está nessa obra, nós podemos pegar as leis que dizem respeito à nossa relação com Deus, são as leis divinas ou naturais, e a lei de adoração. O que é adoração? Lembram da prece da nossa irmã? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Adoração é elevar o pensamento a Deus. Através da oração, a nossa alma se aproxima do Criador. E quando nós realmente tivermos resolvido essa nossa relação com Deus, nós vamos nos aprimorar nas outras duas, que é a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o próximo. Nessa divisão, foi feita aqui nessa obra Despertar, Haroldo fez uma divisão assim que eu achei interessante. Primeiro, as leis que dizem respeito à nossa relação com Deus, que ele colocou a lei divina ou lei natural, e a lei da adoração. E as leis, dentro desses 12 capítulos, que dizem respeito à nossa relação conosco mesmo. Lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. E a mais importante, perfeição moral. Essa é a nossa busca. Acredito até que a aula hoje foi para me auxiliar no nosso encontro hoje à tarde. Falávamos dessa nossa busca, da nossa transformação moral. Nós nos encontramos hoje numa encruzilhada existencial, onde faz-se necessário que resgatemos os princípios da ética e da moral. Porque o desenvolvimento intelectual e o moral têm que andar junto. Hoje nós temos no bolso a tecnologia mais eficaz do que nos levou para a Lua. Mas a moral está se arrastando. Então talvez esse seja a maior dificuldade de todos nós, que é a nossa transformação moral. Mas nessa relação conosco, vamos ver. Começa a dificuldade, mas depois fica pior. Nessa nossa relação conosco, diz o seguinte: faça coisas úteis. Dê a você mesmo momentos de alegria também. Mas não esqueça do trabalho. Está aqui, lei do trabalho, a primeira. Cabeça vazia, o diabo faz tricô, dizia minha avó. Teve um irmão aqui que falou sobre obsessor, fizemos até uma conversa sobre uma terapia para afastamento do obsessor. Afastamento do obsessor. Evangelho. Evangelho neles, não tem nenhum aqui. Cadê o evangelho? Está aqui o evangelho. Mas como nos lembrou muito bem nosso irmão Alexandre, não basta ler o evangelho. Nós temos que compreender. E mais ainda,
Nós temos que trazer para o nosso dia a dia. O que isso está fazendo comigo? Será que eu estou sendo uma pessoa mais tolerante? Será que eu sou mais caridoso? Será que eu estou conseguindo perdoar? Porque o perdão é um jardim que nós cultivamos. Geralmente nos colocamos na situação de dispensadores de perdão, né? Eu perdoo, joga um monte de flores. Temos um grande ensino do Evangelho. Quando Pedro chega para o mestre e diz: Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Nunca perguntamos assim, quantas vezes eu vou pecar contra o meu irmão e ele vai me perdoar? Não, nós sempre nos colocamos como sendo nós os dispensadores do perdão. Isso é importante a gente entender, essa relação. Será que Pedro aprendeu a lição do perdão nesse dia? Não. Pedro só aprendeu essa lição no dia que ele negou Jesus 3 vezes. Porque foi ele que precisou do perdão. Nós só vamos entender o verdadeiro valor do perdão quando formos nós os necessitados. Isso é importante. Nós vamos adiantar, porque estamos seguindo. Se nós formos parar por aqui, nós vamos ficar... Eu acho que teria assunto para nós discutirmos aqui uma semana inteira sobre a nossa relação conosco mesmo. Porque aí nós vamos encontrar a maior dificuldade. Diria Emmanuel que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, que as nossas imperfeições. Que essa luta que nós temos que fazer para nos desvencilhar dessas imperfeições. Que abrir mão da nossa zona de conforto. Ah, eu não gosto. Ah, eu não quero. Ah, eu não sei. É muito fácil. Essa é a nossa maior luta. É conosco mesmo. E na nossa relação com os semelhantes? Com o próximo? Está lá. Lei de sociedade. Lei de progresso. Lei de igualdade. Lei de liberdade. E lei de justiça, de amor e de caridade. É uma lei só, hein? Lei de justiça, de amor e de caridade. Lembram do homem de bem? Lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. No item 3 tem um item lá. O homem de bem. E começa dizendo: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Pergunta a si mesmo se não descumpriu essa lei. Se fez todo o bem que podia. E por fim, se fez para o outro o que gostaria que o outro fizesse para consigo. É bonito tudo isso. E olha, tem muitas coisas. Cada vez que nós pegamos esse item, quando abrimos lá aleatoriamente o Evangelho e nos deparamos com isso, nós ficamos um pouco desanimados. Porque ali elenca tudo aquilo que nós temos que ter. As virtudes que nós temos que conseguir para nos tornar o verdadeiro homem de bem. Mas tem uma frase pequenininha lá no meio, que muitas vezes passa despercebido, que diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem não tem preconceito de raça, de cor, de crença, de orientação sexual, porque considera a todos irmãos seus. Esse é o ensino para a nossa vida toda. Falávamos hoje, a oração que Jesus nos ensinou: Pai Nosso. Não é pai do Toninho, não é pai do Darcy, não é pai do Hélio. É pai de todos nós. Por consequência, somos todos irmãos. E teríamos que realmente amarmos uns aos outros.
sabendo de todas essas dificuldades, Deus corporificou o Verbo. Veio Jesus até nós, nos ensinar a humildade, em primeiro lugar, nos ensinar o amor, nos ensinou o perdão. No dia que estava na cruz, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Mas ele nos trouxe um ensino muito importante. Jugo leve. Tão importante que Kardec colocou um capítulo inteiro no seu Evangelho segundo o Espiritismo. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque eu sou brando e humilde de coração. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que seria a nossa compreensão de jugo? Seria aquela peça de madeira, né? Que conduz lá o asno, o boi. Sim, também. No tempo de Jesus, lá no Sinédrio, existiam os rabinos. E os rabinos, cada um deles tinha a sua interpretação da lei. Tinha uns que tinham interpretação com 40 e poucos itens, outros 16, outros 15, outros 2. E qual seria a interpretação da lei de Jesus? Lembramos até de Paulo, na época enquanto era Saulo de Tarso, ele era um dos maiores oradores lá no Sinédrio, e tinha a sua interpretação da lei e defendia bem que se transformou depois no nosso apóstolo Paulo. Mas qual seria a interpretação da lei? Jesus, o jugo de Jesus, que ele nos pergunta. Lembram? Quando perguntaram a Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. Eis aí o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. E arrematou dizendo, aí está toda a lei e os profetas. Esse é o jugo de Jesus. Que não se pode amar a Deus sem amar o próximo. Nem amar o próximo sem amar a Deus. E disse ainda, vou lhe ensinar um novo mandamento. Fazer para os outros aquilo que gostaria que fizesse para contigo. Aí está o grande segredo, a grande regra do verdadeiro homem de bem. O homem moralmente íntegro, antes de fazer alguma coisa para o outro, pense, eu gostaria que fizesse isso comigo? Se coloque no lugar. Todas as vezes que nós olharmos para um irmão, achando que ele não merece a nossa consideração, que ele não merece o nosso respeito, lembre que ele é nosso irmão. Este talvez tenha sido o grande ensinamento de Jesus. E talvez seja por isso que Deus colocou na primeira escola, que a nossa irmã lembrou hoje, que é a família. Sabendo das nossas dificuldades, Ele nos colocou lá, naqueles grupos pequenos, para que ali nós aprendêssemos e dali nós exportássemos o caráter. Para quando saíssemos para a escola, para quando fôssemos nos relacionar socialmente com as pessoas, para quando fôssemos para o nosso compromisso profissional. Porque lá nós vamos mostrar o que nós aprendemos dentro de casa. E também, na família, é onde nós vamos encontrar as maiores dificuldades. Porque ali fica mais fácil de nós nos acertarmos. Essa é a grande verdade. Portanto, meus irmãos, a minha irmã ali já botou o reloginho para mim, entendeu? E já me tirou até do foco aqui. Mas, isso é de praxe dela. Mas é importante nós lembrarmos que estamos falando aqui das leis de Deus, das leis divinas ou naturais, e que quando os Espíritos nos colocaram, que elas são as únicas capazes de nos conduzir no caminho do bem, e que nós só sofremos quando nos afastamos dela, que nós possamos lembrar disso que nós falamos hoje. Fizemos um pequeno resumo, mas que eu poderia dizer numa só frase, num só ensino: fazer ao outro o que gostarias que fizesse para contigo.
Se vivêssemos assim, é o princípio sangue. Se coloque no lugar. Faça, dê o seu melhor. Como é que viveríamos se cada um fizesse o seu melhor? Se cada um se colocasse no lugar do outro, antes de fazer alguma coisa? Viveríamos num mundo feliz. Num mundo de todos, que é a nossa busca, a nossa procura. Que Deus, nosso Pai, envolva o coração de cada um de vocês. Assim seja.